Queridos irmãos, a graça e a paz. É motivo de grande alegria estar aqui gravando esse vídeo para transmitir para os irmãos uma palavra da parte do Senhor, compartilhar com os queridos irmãos aquilo que o Senhor ministrou em meu coração. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade e ao nosso querido pastor Ricardo, que sempre tem nos depositado grande confiança e nos dá essa liberdade nesse momento em falar algo da parte do Senhor. Quero dizer para os irmãos que também estou com bastante saudade das nossas reuniões, nossos cultos, nossos encontros de oração e orando, assim como os irmãos também aí, cada um em seu lar, orando para que o Senhor possa rapidamente restaurar, todas as situações do nosso país, do mundo até, e orando para que o Senhor sare essa nação. Gostaria de ler a palavra do Senhor com os irmãos. Você que tiver condições de abrir a sua Bíblia, ou abrir aí no aplicativo também, abra no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que escreveu Lucas. O capítulo é o número 9 e nós vamos ler apenas 3 versículos, o versículo 51, 52 e 53, amém? E diz assim a epígrafe do texto: os samaritanos não recebem Jesus. E diz assim o relato de Lucas: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que os antecedessem. Indo eles, entraram na aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Eu quero frisar aqui com os irmãos o versículo 53 mais uma vez. Mas não o receberam, os samaritanos não os receberam, porque o aspecto dele, o aspecto de Jesus, era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Meus queridos irmãos, queridas irmãs e amigo ouvinte desse vídeo, é importante nós entendermos e deixarmos bem claro em nossa mente que o Senhor Jesus, em todo o tempo em que Ele esteve aqui nesta terra, corporado na forma humana, Ele nos deixou vários exemplos a ser seguido. Não foram poucos exemplos. E nesse texto em que eu acabei de ler, o Senhor Jesus também nos passa uma mensagem. Ele quer nos passar uma mensagem. E analisando alguns textos da palavra do Senhor, eu me deparei com esta passagem e achei bastante interessante para que nós pudéssemos estar meditando. É um texto bastante propício para a nossa crise atual, É importante termos em nossa mente que esta passagem ela nos transmite algo muito importante para a nossa paz de espírito. E para que nós possamos entender melhor esse texto, vamos entender o contexto em que ele está inserido. O Senhor Jesus, Lucas vai dizer que ele manifesta em seu coração uma intrépide, uma forte vontade decisiva de ir para Jerusalém. Quando Jesus ele vai a caminho de Jerusalém, ele vai passar por uma aldeia, esta aldeia dos samaritanos, dentro de Samaria. E ele manda alguns discípulos à frente para que esses discípulos eles preparem pousada para que ele possa descansar juntamente com todos os que o acompanhavam. E quando os discípulos chegam nessa aldeia do samaritano, os samaritanos recusam receber Jesus. Eles não querem receber Jesus porque
eles olham para Jesus e falam: olha, esse rapaz aí, ele está com o semblante de quem vai para Jerusalém. Então nossa cidade não tem condições de recebê-lo. E o que acontece daí para diante? Se nós analisarmos todo esse contexto em que Jesus está inserido, nós vamos entender que esse caminho de Jesus é um caminho decisivo. Ele sabia de tudo o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Vamos agora pensar naquele momento em que Jesus ele está no Jardim do Éden, em que ele está com a sua alma tenebrosa, ele está com a aflição. Jesus ele sente medo de tudo que ele vai passar e ele faz uma oração ao Senhor, pedindo para que o Senhor, nosso Deus, passe dele este cálice. Aí, esta passagem para que nós possamos entender o que Jesus estava passando em toda essa situação que antecedia a sua crucificação. Porque em Marcos, no capítulo 18, e o versículo 31 e 33, Jesus, ele disse assim para os seus discípulos: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem, no tocante a ele. O 32, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus ele sabia de tudo o que ia passar. Agora imaginamos que, além de saber de tudo o que ia passar, Jesus, com todas essas dificuldades acontecendo ao seu redor, com todo aquele cenário de crise que Jesus estava passando, ainda assim ele transmite um semblante de quem vai para Jerusalém. Olha que exemplo maravilhoso que nós encontramos nessa passagem. Mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, Jesus ele tem equilíbrio. Esse semblante de quem vai para Jerusalém transmite equilíbrio. Porque quando os samaritanos rejeitaram em receber Jesus, João, ele olha para Jesus e fala: mestre, o Senhor quer que nós oremos e pedimos fogo do céu para consumir todo esse povo? E o equilíbrio de Jesus olha para João e fala: João, olha, você não sabe de que espírito nós somos, porque o Filho do Homem, ele veio para salvar as almas e não para destruir as almas. Em momentos de crise, em momentos de angústia, em momentos de isolamento social, nós como igreja, nós como luz do mundo, como sal da terra, nós temos que transmitir diariamente esse semblante de quem vai para Jerusalém. Jesus ele transmitia tão claramente esse semblante, ele estava tão decisivo em seu processo aqui na terra, que isso transpareceu ao samaritano esse aspecto. Então, essa aparência de quem vai para Jerusalém é uma característica do cristão. É uma característica do cristão. Transmitir essa transparência, esse semblante de quem vai para o Jerusalém, ele tem que estar em minha vida muito mais aceso no momento de crise, no momento de dificuldade, no momento em que a sociedade recebe notícias ruins, notícias difíceis que são de todos os lados. Nós somos bombardeados por notícias de calamidade, de mortes. São os números que esse vírus, que eles classificam como o inimigo invisível. Dia após dia, quando você acorda, você liga a TV, você olha em suas redes sociais, os números aumentam, não somente no Brasil, mas também no mundo. Mas é neste momento que a luz precisa ser luz. Em Malaquias o Senhor disse: olha, mais uma vez vocês vão ver, vão entender e vão conhecer
quem serve a Deus e o que não serve a Deus. E nós, qual está sendo a nossa postura? Nós estamos sendo um homem diferenciado? Nós estamos tendo essa determinação? Como está o nosso convívio em nossa casa? Como que está a nossa paz de espírito? Essa paz que ela transcende todo o entendimento. Ela vai muito além do entendimento humano. Será que nós estamos sendo transmissores de paz? Será que nós estamos sendo multiplicadores de esperança? A começar dentro do nosso lar, do nosso convívio, em nossos grupos sociais. O semblante daquele que vai para Jerusalém, ele não se deixa contaminar com o ambiente externo. Não é uma crise, não é uma pestilência, não é um recluso social, não é uma quarentena que vai apagar esse brilho no rosto, na vida daquele que está disposto, está a caminho de Jerusalém. O samaritano olhava em Jesus um comportamento diferente. Era esse comportamento que diferenciava Jesus. Naquela cidade muitos passavam por ali. E acredito que muitos ainda também iam para Jerusalém. Mas naquela noite em que Jesus precisava pousar, algo diferente aconteceu. Eles observaram que aquele homem que estava ali tinha um semblante diferente de todos os outros que já haviam passado naquela cidade. O título dessa mensagem é Paz em meio a tantas incertezas. Paz em momentos de incertezas. Como manter o semblante de quem vai para Jerusalém? É muito fácil o mundo propagar paz quando tudo vai bem, ou não? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, o mundo propaga a paz. Mas quando tudo foge do controle do homem, tudo foge do controle do sistema que acredita que coordena e domina todo o mundo, quando isso foge do controle deste homem, a única paz que prevalece é a paz que vem de Deus. É aquela paz que nós cultivamos aqui dentro e que nós realmente pregamos que nós temos paz. E é essa paz que nos dá a certeza de dias melhores. É essa paz que nos dá a certeza de que nossa família está sendo guardada debaixo das potentes mãos de Deus. Aí o mundo grita, salve-se quem puder. É uma epidemia. Todo mundo gritando, salve-se quem puder. Nós vemos brigas governamentais, políticas envolvidas, os órgãos de saúde. Mas alguém olha para nós e fala, olha, vocês têm um semblante diferente. Vocês não se deixam contaminar com o ambiente externo. Vocês têm o semblante de quem vai para Jerusalém. Será que temos transmitido esse semblante de quem vai para o Jerusalém? Amados, é muito importante nós assumirmos esta característica. É muito importante nós assumirmos esse aspecto. As pessoas precisam ver isso em nós. As pessoas precisam olhar para nós em momentos de crise, em momentos de dificuldades e ver luz. Ver equilíbrio em nossas decisões, em nossas tomadas de ações. As pessoas olham para nós e esperam isso de nós. E sabe quem são os principais que esperam isso de nós? São os nossos familiares. É aqueles que estão mais próximos de nós. E eles observam a nossa postura como igreja, como servo do Senhor, a todo momento, a todo instante. Assim como aqueles samaritanos estavam observando ali a postura de Jesus, o semblante de Jesus, muitas pessoas que nos cercam e nos rodeiam olham para nós e dizem, agora eu quero ver
se eles têm uma palavra de esperança em meio a tanta turbulência, em meio a tantas notícias ruins? Será que eles têm uma palavra de esperança? Será que eles têm uma palavra de paz, como eles estavam pregando há um mês atrás, quando tudo estava tranquilo no Brasil? É nesse momento que a igreja precisa se levantar e dizer: olha, a paz que nós temos, ela vai muito além do entendimento humano. O nosso papel é transmitir paz, porque somos bombardeados por todos os lados de notícias ruins. Nós somos luz, sejamos luz. O Senhor nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E o versículo 15 ele diz assim: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, para que alumia todos que estão na casa. Observe que Jesus, ele não fala que essa luz ele vai iluminar a casa. Jesus ele fala que essa luz ele vai iluminar todas as pessoas que estiverem dentro desta casa. Aqui Jesus está falando de convívio pessoal. Jesus está falando de pessoas, não está falando de estrutura, não está falando de alvenaria. Essa luz não é para iluminar as paredes, porque para iluminar as paredes nós temos as luzes no mercado. E nós compramos ela na potência que nós queremos, ou que precisamos. Mas Jesus está falando que a luz, essa luz que a minha vida, irmãos, e a sua vida transmite, ela vai iluminar todos que estão em nossa casa. E isso nos incentiva a sermos diferentes, a ter uma postura diferente. Em meio a essas crises, vamos ser pacificadores. O Senhor fala que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles verão a Deus. Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores. O que são os pacificadores? São os que promovem paz, os que apaziguam. Então, irmãos, que nós possamos ter palavras boas, que nós possamos nos desligar um pouco das redes sociais e mergulhar na palavra do Senhor, manter o nosso culto no lar. Nós temos esse privilégio agora de falar através de um vídeo, através de um áudio. Então nós vamos aproveitar isso para nos edificarmos cada vez mais, porque daqui a pouco nós vamos estar nos reunindo novamente em nossa igreja, e aí nós vamos nos abraçar, e aí nós vamos compartilhar as bênçãos, vamos louvar juntos. Mas não podemos esquecer desse momento em nosso lar, de orar, de ler a Bíblia dentro do nosso lar, de orar com os nossos filhos. Quantas experiências nós temos tido nesses últimos dias, que nós não tínhamos tempo de ler um livro, de conversar com os nossos filhos, de conversar com as nossas esposas, de conversar com os esposos, assuntos que entrava dia, entrava ano, sai ano, entra mês, sai mês, e nós nunca conversávamos. Hoje nós estamos conversando. Enquanto lá no mundo, lá fora, as pessoas estão perdendo suas vidas, muitos estão falando em fechar empresas, mas nós temos a certeza que o Senhor tem cuidado da sua igreja. E nós, como igreja, precisamos orar por este Brasil, precisamos orar por este mundo, para que o Senhor possa sarar a nossa nação. Que nós, irmãos, possamos conservar o semblante de um povo que vai para Jerusalém, que está a caminho de Jerusalém. Amém? Esta é a palavra que o Senhor ministrou em meu coração. Valorize esse tempo em casa, valorize esse momento com a sua família. Eu gostaria de orar com você. Se você puder, onde você estiver agora, feche os seus olhos, vamos fazer uma oração.
Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, como igreja, por este momento, Pai. Embora tantas notícias ruins, tantas notícias más, fake news, notícias que vêm para destruir, Senhor, a nossa fé, eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque existe uma igreja na terra em que não se prostrou, Senhor, não se prostrou com uma fé fraca ao sistema do mundo. O mundo dita as regras, Senhor, mas nós sabemos que do Senhor vem a providência. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, e entregar em tuas mãos os nossos governantes. Senhor, o governo do mundo, Pai. Esses homens que o Senhor tem levantado para estar à frente da nossa nação. Que o Senhor possa tomá-lo pelas mãos, Senhor. Dá direção. Pai, sara, Senhor, a sua nação. Sara, Senhor, a nossa terra, Pai. Tu tem poder para fazer isso, por isso nós oramos como igreja. Pai, enquanto isso, Senhor, que nós possamos, ainda assim, Senhor, seguir as orientações das autoridades, Pai, da saúde, que tem nos orientado o que fazer, Senhor, para evitar esse grande mal, esse vírus, Senhor, que tem acometido toda a humanidade, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia, Pai, que as tuas mãos possam alcançar, Senhor, com misericórdia, a raça humana, esta humanidade que tanto tem sofrido com essa doença, Pai. Fortalece, Senhor, a fé da tua igreja, fortalece a nossa fé e que possamos ser luz e que o nosso semblante seja como o seu semblante, Senhor, que passou aquele dia na cidade de Samaria e deixou transparecer para todos aquele povo que o seu semblante era um semblante de quem estava indo para Jerusalém. E que nós possamos seguir também, Senhor, com esse mesmo semblante. Esta é a nossa oração como igreja, como família de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Que essa palavra possa alcançar o seu coração e transmitir paz. Amém? Espero logo poder revê-lo os irmãos. Por enquanto, vamos seguindo aí as orientações das autoridades da saúde do nosso país, mundial, e fazendo a nossa higienização básica, lavando as mãos, cuidando dos nossos filhos, protegendo os mais idosos, mais debilitados, e o Senhor vai nos dar vitória. Deus abençoe e agradeço a atenção de todos mais uma vez. Fique na paz. Deus abençoe a todos.